Boa noite a todos, dando início ao nosso terceiro encontro da capacitação e proteção aos fazedores de cultura. Projeto esse que tem o objetivo de propagar, disseminar conhecimento dos mais variados, mas que tem uma relevância e impacto para o setor cultural e para os fazedores de cultura. Projeto esse que tem apoio da Fundação Catarinense de Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo. E no primeiro encontro, nós tratamos da proteção à memória cultural, onde aqui recebemos o Wellington Correia, historiador e produtor cultural. No segundo encontro, esteve aqui conosco a assistente social, com uma vasta experiência na área cultural e da proteção de direitos, a Joyce Reis. E hoje irei tratar sobre esse tema, proteção econômico-cultural. Lembrando que esses encontros, o primeiro e o segundo, já estão disponíveis no YouTube, além de estar sendo transmitido ao vivo também, pelo canal Apoio Pro Cultura. E gostaria de agradecer o apoio, o auxílio dos nossos intérpretes, o Robson Maia e a Priscila Maia. E tratando do assunto em si, primeiramente, gostaria de me apresentar com um pouco mais de detalhamento, já que estive com vocês aqui esses 3 encontros. Meu nome é Cleiton Freitas, sou músico, primeiramente. Comecei a estudar de música aos 13 anos de idade. Produtor cultural, ou seja, criando produtos culturais desde 2015, produtos culturais especialmente na área musical e agora na área de formação cultural. Também idealizador do grupo Passo de Anos Banda de Frevo, um grupo importante para o carnaval de rua do Rio Grande do Norte. Participei como voluntário por alguns anos na Sociedade Musical e Recreativa Lapa, instituição que tem o principal objetivo é proporcionar ensino de música à comunidade, ensino de música gratuita à comunidade do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Participei de diversas associações de ponto de cultura, especialmente as que têm finalidade de ensino musical. Sou bacharel em Direito e gostaria agora de começar essa explanação sobre proteção econômica e cultural. Assunto esse que tem uma extrema relevância, né, para os fazedores de cultura, até porque são pessoas que têm suas contas para pagar e, por que não, de uma forma digna, usando o seu trabalho, né, o seu trabalho cultural. Então, hoje vamos ver algumas formas de a gente promover, né, esse trabalho para que seja economicamente rentável e proporcione essa segurança, essa proteção econômica para esse grupo, né, grupo coletivo ou entidade cultural, ou esse fazedor de cultura. Então, coloquei aqui um conceito, que seriam essas formas de materializar e promover e dar visibilidade a projetos e iniciativas culturais com o intuito, aqui da nossa explanação, de gerar rendimentos e fomentar a economia cultural. E, em síntese, trataremos das diversas, mas em decurso do tempo, e embora vamos observar aqui uma explanação um pouco longa, mas não o suficiente para esgotar o tema. Então, pincelamos aqui 3 possibilidades, que é a mais comum, aqui possivelmente todos os fazedores já praticam, que é um comércio local, seja de serviços, seja de produtos, e umas formas menos usuais, talvez, que é as contratações com o poder público e participação da comunidade por meio de doações. Tratando inicialmente desse primeiro ponto, do comércio local, e aqui não pretendo me estender, como eu comentei,
é a forma mais usual, né, de se comercializar esse produto cultural, seja serviço, seja produto, mas alguns pontos que para nós talvez seja interessante ou maximizar ou adicionar ao nosso processo de comercialização, que seria as redes sociais, né, como uma importante, se não a principal vitrine. E por que importante e talvez principal? Trouxe aqui uma notícia, 2024, onde mostra que os brasileiros somam 9 horas diárias conectadas a redes sociais. Ou seja, o público, especialmente o público jovem, está nas redes sociais, basicamente. Então, Instagram, Facebook, são ferramentas poderosíssimas de comunicação, né, de propagação desse meio. Há relatos muito substanciais de que, ao instituir uma loja virtual, seja mediante um website ou um próprio Instagram, gerou, assim, maximizou as vendas de artesanato, por exemplo, de uma forma inimaginável até. Claro que, e aqui talvez chovendo molhado, toda a organização, qualidade das publicações, isso vai gerar uma economia para esse nosso segundo tópico, que seria esse tráfego, né? Em havendo possibilidade, é uma ferramenta também que está à disposição para ser usado, e não pretendo me alongar sobre tráfego pago, porque daria talvez uma outra palestra dessa, para a gente tratar só desse assunto, mas aproveito e deixo o convite para quem quiser acompanhar aqui o projeto Procultura, que iremos dar continuidade nos assuntos, e esse possivelmente é um assunto que abordaremos em breve, né? O tráfego pago, o uso de redes sociais para o setor cultural. Mas, em resumo, é eu impulsionar, pagar para que essa rede social leve esse meu conteúdo a mais pessoas. Em síntese, é isso, né? Gera um custo, requer um pouco mais de conhecimento sobre as ferramentas de tráfego, né? Google Ads, Facebook Business, mas o tráfego orgânico também funciona, desde que um pouco mais de empenho, de esmero aqui do produtor, mas a nossa ideia aqui, inclusive, é propagar conhecimento, né? Ou pelo menos estimular que esse agente cultural busque conhecimentos e, por que não, se aprender um pouco sobre tráfego pago, né, para fazer esses impulsionamentos, e também sobre tráfego orgânico. Como eu comentei, também funciona bem, né? E é esse tráfego usual que temos, nossa publicação, que chega às pessoas ali, que seguimos ou que nos seguem nas redes sociais, e que ali a ferramenta, a plataforma, disponibiliza para o usuário que talvez tenha interesse. Então, esse engajamento é importante, que nós podemos, uma das formas é firmar parcerias, né, com outros agentes culturais, talvez, outras, outras entidades que possa, talvez, nos auxiliar, né, marcando uma publicação. Enfim, existe forma de maximizar esse tráfego orgânico, compartilhando entre os próprios amigos, né, para aumentar a visualização e assim a plataforma entender que aquele conteúdo é interessante, levar para mais pessoas. Enfim, é de fato uma forma, talvez, principal de divulgação, né, que tem uma potencialidade de levar nosso conteúdo, o nosso merchan ali, além das barreiras imagináveis. As parcerias, como eu mencionei, é muito possível. Não é porque é da minha área de atuação de comércio aqui especificamente que é meu inimigo, né? A concorrência saudável é interessante, mas nada impede dessa ajuda mútua, né? Um promover o trabalho do outro, seja até porque ninguém melhor do que pessoas que têm o nosso conhecimento, né? Trabalha no dia a dia na labuta com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, de conhecer quais que são os nossos impasses, né? Então, por que não ajudar um ao outro?
ou até mesmo comerciantes da comunidade, até podemos firmar parcerias para aumentar essa visibilidade. E essa parceria, eu diria, e aqui fazendo um link com o que a Joyce comentou na semana passada, e o Wellington também tinha comentado no primeiro encontro, dessa aproximação com a comunidade. O comércio local também pode ser um importante amigo nessa trajetória, né? E recordo que, e aqui um exemplo prático, um colega começou, né, a fazer recursos administrativos e, melhor falando, em auxiliar as pessoas em recorrerem, né, em processo administrativo de trânsito e fazer não é o nosso caso aqui, né, mas é um serviço prestado e que se buscava uma visibilidade para comercializar essa assessoria, essa consultoria para a elaboração desses recursos. E ele imprimiu uns cartõezinhos de visita, né, com seu número ali, divulgando o serviço de, de assessoria administrativa para esses recursos, e foi comprar um lanche num carrinho de lanche da esquina e perguntou: poxa, eu poderia deixar aqui um bloquinho de cartõezinhos? E o comerciante, né, foi gentil ali com ele e permitiu que ficasse os cartõezinhos ali no balcão. E acredite, a partir dali, ele fez vários clientes, né, a partir desse simples ato, algo simples, mas que essa pequena parceria gerou aí frutos para ele. Então, por que não trazer isso para nós, né? Não só a divulgação, mas também trazer esse comércio, esse comerciante, né, que é um importante ator na comunidade local, para perto de nós. Perfeito? As feiras de exposições, é percebido que principalmente os artesãos, né, quem expõe mais fisicamente o seu produto, participa bastante de feiras, né, mas não gera tanto conteúdo midiático, né, fotos, vídeos, interações. Então, coloquei esse apontamento ali porque é uma oportunidade de se gerar conteúdo, né, conteúdo de valor, até porque, dependendo da feira, e geralmente são feiras importantes, né, tem uma visibilidade já do próprio orgânica da própria feira, do próprio público que frequenta a feira. Então, por que não aproveitar essa onda, né, marcar ali a feira, talvez uma repostagem que consigamos, né? De repente, até os próprios companheiros estão fazendo exposições ali também, né, que já tem uma clientela, é uma oportunidade também de mostrar nosso produto nessa mídia digital para que as pessoas também tenham acesso. Ou seja, é uma oportunidade de maximizar a nossa visibilidade nas redes sociais. Não só a exposição física, né, que já acontece, e por isso que eu não entrei aqui muito nesse detalhe. E por último, nesse tópico, eu poderia mencionar a valorização de mercado, né? Porque há uma sistemática que ocorre no meio cultural, até porque não temos órgãos reguladores, uma tabela de valor, né, que coloque preço mínimo nos nossos produtos. Então, a tendência é os próprios agentes culturais desvalorizar o mercado. E aqui eu vou dar um exemplo da música, talvez seja o mais comum, né? Inclusive, se aproximando do período carnavalesco, a gente vendendo ali as apresentações da nossa banda de frevo, acontece que o contratante fala assim, um exemplo: poxa, 5.000 reais, tem outra banda que toca por 1.000. É claro que todo mundo necessita de dinheiro, né? Todo mundo tem suas contas para pagar, é, especialmente uma classe precarizada que é a nossa. Mas, assim, ao fazer isso, a gente está desvalorizando não só o mercado, é porque por exemplo, esse contratante, esse propenso
adquirente desse produto cultural não vai querer pagar um valor digno até para o trabalho, e também da própria classe, né? Essa desvalorização é sistemática. E recordo de um exemplo, e vou trazer aqui para vocês. Uma época dessa, estava viajando, conhecendo Porto de Galinhas, Pernambuco, e ali no centrinho, entrei com a minha família numa, numa lojinha, né, que estavam vendendo artesanatos, à exposição alguns itens, e me chamou a atenção uma peça que estava na prateleira mais de cima. Peguei para ver, era uma miniatura, assim, uma peça representando um gato, a imagem de um gato, assim, um gatinho, e o valor me chamou a atenção. E na hora, o primeiro pensamento foi esse impacto. Poxa, não é o valor qual eu atribuí de início e que talvez estaria disposto a pagar. Ao devolver a peça, né, na prateleira, me veio essa reflexão. Poxa, mas por que desse valor? Por quê? E, e conversando com a minha esposa até, a gente refletindo sobre esse assunto, e chegamos a algumas conclusões que talvez o público leigo, e aqui eu já volto nesse assunto, não tenha. Porque aquela peça, e aqui eu englobo principalmente os artesãos, porque é quem tem mais essa praticidade de fazer objetos únicos, né? E aquele objeto não foi criado com a intenção de comercialização, simplesmente uma vantagem econômica. Aquela peça, ela, além de ser única, ela exprime toda todo o conceito artístico daquele artesão, né? E, sem sombra de dúvida, é uma peça mais durável, uma peça conceitualmente mais bonita, que merece a sua valorização, né? Igualmente aquela obra, e por coincidência, essa loja, essa exposição não era do artesão que fez aquela peça, mas lá tinha um banner um pouco da trajetória, história desse artista, e li, né? E, assim, ao ver a trajetória, assim, me veio realmente a valorização daquele item. Poxa, de fato, esse item, inclusive, é possível ser um item de colecionador, né? Porque não vai ter outra peça como essa. Todas as peças dele são diferentes, com conceitos distintos. Então, é uma obra que, de fato, merece sua valorização. Então, o público leigo, principalmente, que vê aquele item apenas como um item de decoração, embora eu entender, mas não concordar, pode, além de estar no seu direito de barganhar, como brasileiros que somos, mas a pessoa chegar na loja, fala, olha, R$ 1.000, pago 300. Porque aqui do lado tem uma loja, tem um objeto parecido, por R$ 200. Então, o comerciante, ali nesse momento comerciante, nesse artesão, esse artista, ele se sente tentado em vender, porque, além da necessidade, que sabemos que existe para todos nós, é, é uma oportunidade de ele ganhar um cliente, né? Mas ao fazer isso, além de ele estar se desvalorizando, ou, né, ele está levando junto toda essa classe de artistas que trabalham arduamente, né? Sabemos que não é nada fácil o fazer cultural, está desvalorizando toda a classe. Igualmente, o exemplo inicial, quando eu falava dos músicos, né? Está levando toda uma classe junto, né? Pessoas que saem de suas casas, estudam bastante para, tecnicamente, conseguir reproduzir, né, aqueles produtos, investe em equipamento, investe em conhecimento, para lá no final não conseguir o retorno financeiro adequado, porque o mercado está simplesmente devastado por, talvez até por falta de consideração entre a própria classe de fazedores, de artistas, de artesão, de músicos aqui nos exemplos, não é isso? Então, essa valorização do mercado é importante, não só no retorno econômico, que é importante e faz parte, mas também para que essa classe consiga demonstrar o seu valor, demonstrar que o seu produto cultural merece ser reconhecido e tudo mais. E esse é um esforço coletivo. Individualmente, por exemplo, se eu mantenho o meu preço
assim, aqui, perdoe-me os termos, é porque estamos trabalhando estritamente com comércio, né? Eu vendedor, eu enquanto vendedor do meu produto cultural. Eu oferecendo, ofertando o meu produto, eu sozinho não vou conseguir manter meu preço. Eu não vou trabalhar, simplesmente. Vou ficar fora do mercado, porque todos os meus colegas preferem trabalhar em situações degradantes para conseguir, talvez, aquele cachê, essa venda por um valor de custo muito provável. Então, esse é um esforço coletivo de valorização da classe, né? Se todo mundo tiver um pensamento mínimo, claro, e aqui eu estou falando de valor justo, né? Um valor o qual que imprima, que expresse aquilo que eu demorei para adquirir de conhecimento, de técnica e de horas de trabalho para fornecer, para materializar aquele item, que eu de fato cobre um valor digno para manter esse comércio, esse produto. Não é isso? Passando pelo próximo tópico, e aqui são formas menos usuais, talvez, dos agentes culturais de fomentar e produzir e vender esses produtos culturais, que é o principal comprador do Brasil, que é a administração pública. Não tenho dúvida que a administração pública é o maior comprador em potencial do país. E aqui eu dividi em dois blocos essas contratações mediante política de incentivo cultural, ou seja, editais culturais, e, no segundo momento, sobre licitações, dispensa de licitação e afins, né, relacionado à licitação. Então, iniciando aqui a nossa trajetória, e aproveita e pega o bloquinho de anotações, que aqui vem bastante informações que não vai ser possível verticalizar por conta, em decorrência do tempo, né? Mais uma vez, deixo o convite, nos acompanhar aqui no Procultura, que certamente abordaremos ponto a ponto, no momento oportuno, tá bem? Então, sobre política de cultura, que é uma forma de contratar com o poder público, temos a Política Nacional Aldir Blanc. E o que é a Política Nacional Aldir Blanc? Primeiramente, eu quero distingui-la da Lei Aldir Blanc, que é uma lei lá de 2020, não é isso? E da Lei Paulo Gustavo, de 2021, que foram fomentos em caráter emergencial. Ou seja, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc tinham característica desse caráter emergencial que o país estava vivendo, e por isso algumas regras são diferentes, algumas ideias são bem distintas. Tá bem? Então, a Política Nacional de Blanc, política instruída pela Lei 14.399 de 2022, né, que repassou uma parcela, 2023 agora para execução 2024, e vai repassar mais 4 parcelas de 13 bilhões para estados e municípios fomentarem projetos culturais. Claro, uma parcela dessa vai para a Política Nacional Cultura Viva, que falaremos adiante, mas a política Aldir Blanc, a Nacional Aldir Blanc, é uma forma, sem dúvida, de acesso, de um acesso mais simplificado à execução desse meu projeto cultural. Tendo em vista que, além de muitas oportunidades, né, âmbito municipal e âmbito estadual, a forma de contratação ela é, ela é, simplificada. E por não ter esse caráter emergente, foi permitido bastante coisa. Por exemplo, é possível tanto o município, o estado, executar diretamente ações culturais, como firmar termo de execução com agentes culturais e entidades para executar esses projetos. Qual projeto? A gama é imensa. A gama é imensa. Ou seja, certamente esse projeto cultural vai estar contemplado pela Política Nacional de Blanc. Perfeito? Porque o rol é realmente muito extenso. Pode ser projeto das linguagens culturais, música, dança, teatro, literatura. Fico até com receio de mencionar e acabar esquecendo alguma. Então, paro por aqui e falo. Basicamente, todas as linguagens culturais,
todas as linguagens culturais têm espaço na Política Nacional de Blank. Então, anualmente, já foi agora a primeira leva, né, do ano 2024, com recursos de 2023, dos planos de ações aprovados de 2023, mas nos próximos 4 anos teremos editais estadual e municipais da Lei Aldir Blanc. Então, não tenho dúvida que seu município, né, caso tenha aderido à política, e poderia chutar aqui que 99 dos municípios aderiram, vai abrir edital próximo ano de Lei Aldir Blanc, da política Aldir Blanc. E muito provável no mesmo moldes de que foi esse ano. Né? Então, já temos o parâmetro, né, você no seu município, e também os editais da Fundação Catarinense de Cultura, de como vai ser a política Aldir Blanc do próximo ano. Provavelmente algo bem parecido. Então, já conseguimos nos preparar, conseguimos pensar nos nossos projetos, né, do próximo ano. Em breve vai sair novo calendário de adesão, né, para 2025. Mas sabemos que possivelmente início do ano já vai ter esse calendário, na sequência repasse do recurso, e muito provável, se aproximando do segundo semestre, vai estar disponíveis aí os editais da Lei Aldir Blanc. Qualquer dúvida sobre a política, o que é, as normativas, um panorama geral, você consegue acessar na própria página da política do Ministério da Cultura. Aqui você consegue ver se seu município enviaram o PAA, já fala um pouquinho sobre ele, sobre o que é política, para quem que é, como funciona. Mais detalhamento vocês conseguem acessar aqui na plataforma da PENAB do Ministério da Cultura. Perfeito? E essa aplicação da Aldir Blanc, da política, ela é uma construção coletiva. Ou seja, a lei prevê que o Estado e os municípios façam oitiva, uma consulta pública, para anualmente decidirem de forma coletiva e conjunta com essa participação social e dos conselhos de cultura como será aplicado esses recursos. Ou seja, é importantíssimo que, e aqui fazendo um link com o que a Joyce tem comentado no encontro da semana passada, dessa participação na sociedade, né? Não só trazer a sociedade para junto do nosso projeto, mas principalmente nós nos aproximarmos dessa construção coletiva, dessa construção social. Porque talvez é a sua opinião, é o seu posicionamento que vai fazer a diferença na hora de aprovar esse plano de ação. Perfeito? Recordo que, conversando com um colega, ele comentou que lá na cidade dele não se tinha categoria no edital para projetos da arte circense. E ele era o único artista nessa, né, pelo menos conhecido na cidade dele, que executava esse trabalho cultural. Aí, embora solidário com o colega, mas eu questionei, poxa, mas na construção lá do plano de ação, nada foi falado sobre essa categoria específica para abranger, uma categoria que conseguisse abranger a sua área? Aí o colega respondeu, não sei, não estava lá. Poxa, entendo, né, que você desprender tempo para participar dessas reuniões, talvez não se consiga mediante a correria, né, dessa sociedade moderna que vivemos, mas é importante, porque talvez a opinião dele, opa, peraí, o meu fazer cultural não está incluído aí em nenhuma das categorias. Seria possível? Certamente, né? Talvez teria conseguido ali um texto diferente, mudar um pouco uma categoria ou outra, para enquadrar esse fazer cultural dele. Então, essa participação coletiva é importante, perfeito? E voltando ali um pouco sobre os valores, né, já comentei que o repasse do governo federal são 13 bilhões anuais, e o valor do projeto individual varia de acordo com cada município, cada estado, justamente construído nesse plano de ação, qual comentamos de forma coletiva. É lá que se opina qual valor vai ser determinado para cada categoria, para cada segmento cultural. Então, mais um motivo para que essa participação seja de fato levada a sério. Além da participação dos conselhos de cultura e afins que nós já temos conhecimento, já falamos sobre.
Na sequência, a Política Nacional Cultura Viva é uma cultura que já tem 20 anos, né, de vigência, mas tomou uma força exponencial agora com a PNAB, pois os municípios que receberam acima de 360 mil foram obrigados a destinar 25% para a Política Nacional Cultura Viva. Ou seja, deu uma outra roupagem, uma outra visibilidade para a Política Nacional Cultura Viva. E o que é a Política Cultura Viva? Destina a fomentar e a apoiar pontos e pontões de cultura, basicamente. Por meio de premiações, bolsas, de bolsas culturais, por meio de termo de colaboração cultural, vamos falar um pouco mais adiante, e também por meio de premiações, né? Premiações por exemplo, trajetória cultural. Então, é uma política que tem também a sua relevância é, muito próxima ao da PNAB, por ter um viés um pouquinho diferente. E o que são esses pontos de cultura? Sem adentrar muito no conceito da política, mas são entidades que têm a finalidade de, de promover os eixos estruturantes ali, que é ensino da música, levar esse trabalho em rede, né, dos agentes culturais, perfeito? E não está associado a uma estrutura, a um prédio, a um local fixo. Né? Uma associação, por exemplo, que se reúne eventualmente para tratar dos seus fazeres culturais em praça pública, pode ser considerado um ponto de cultura. E mais sobre esse assunto, também pode ser consultado na página do Cultura Viva, tem, inclusive, para fazer o credenciamento, ponto de cultura, tem explicações do que é a cultura viva na PNAB, que é o que estamos tratando aqui, basicamente, desses recursos que foram destinados para a cultura viva. Legislações, notícias, conseguimos acompanhar aqui também. E das possibilidades da cultura viva, as premiações, pelo menos os editais padronizados que o Ministério da Cultura desenvolveu para esse ano. Os editais de premiação é possível participar entidades ou grupos coletivos sem personalidade jurídica, além de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa. E para os editais de fomento, para se firmar termo de colaboração cultural, só é possível entidades com personalidade jurídica sem fim lucrativo. E o que é esse termo de colaboração? E aqui é uma importante ferramenta, não só aqui para a cultura viva, mas quando formos falar também da lei da Miroski. É um termo onde de pactuação de contrato entre a entidade e o poder público para realizar atividades culturais por meio de algumas metas. As metas obrigatórias são formação, ou seja, desenvolver atividades continuadas de ensino cultural, promoção de algum evento, seja palestra, workshop, feira, e a estratégia de divulgação do projeto e dessas ações. Então, essas são as metas mínimas da política. Claro que cada ente pode adicionar aqui a meta que julgar pertinente, mas essas são as metas mínimas, e para isso, essa entidade elabora um projeto onde ela apresenta como vai fazer para cumprir essas metas, a trajetória desse ponto de cultura, e também a planilha orçamentária dispondo o que é necessário para que essa entidade desenvolva essas atividades culturais. Ou seja, é uma forma de fomentar um trabalho que provavelmente já exista, né, ou geralmente já existe, ou pelo menos ampliar o que já se tem dos propensos pontos de cultura, pois
Não é necessário ter a certificação para participar, pelo menos nesse edital, nos editais desse ano. E agora, enquanto falamos, está abertas as inscrições dos editais do Cultura Viva no âmbito da Fundação Catarinense de Cultura. E também, possivelmente, próximo ano, assim como a PNAB, se abre editais novamente para a Política Nacional Cultura Viva, com diretrizes muito próximas, ou seja, temos agora experiência desse ano, para quem ainda não teve contato, para próximo ano conseguir apresentar seu projeto aí no âmbito do Cultura Viva. Como mencionei, os editais de premiação, ponto de cultura, conexão cultural, expressões cultural e premiação Mestre da Cultura, que está com inscrições abertas nesse momento, que falamos aqui na Fundação Catarinense de Cultura, são editais no âmbito da Política Nacional Cultura Viva. Perfeito? Então, havendo tempo, para quem ainda não tinha tomado conhecimento, corre lá que vai dar tempo de tomar conhecimento das diretrizes dos editais e possivelmente concorrer aí a essas possibilidades. A Lei Rouanet é uma lei talvez a mais conhecida no setor cultural, a lei que implementa o incentivo à cultura no âmbito nacional, né? Então, tendo em vista que de amplo conhecimento, talvez, da lei, vou me abster de entrar muito em detalhe, mas informações sobre a lei. Também tem muita informação, cartilhas de orientação na página da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e a apresentação de projetos vão de fevereiro a 30 de novembro de cada ano, né? É bom ler com atenção ali o que diz, minimamente já tem detalhado nas cartilhas e no próprio site, tem algumas valores mínimos e mínimos e máximos ali a se atender, e eu protocolo minha proposta de projeto pelo sistema SALIC. Bem, eu faço aqui o meu cadastro e apresento minha proposta cultural por meio dessa plataforma no âmbito da Lei Rouanet. Perfeito? A lei da Miros, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, também não é uma lei nova, mas talvez pouco conhecida, né? É uma lei que proporciona essa colaboração entre organizações da sociedade civil e o poder público, né? Como, por exemplo, e aqui eu uso um exemplo da própria Fundação Catarinense de Cultura, que está com esse edital de seleção de organizações civil para a operacionalização da PNAB, é um exemplo, né, de edital de chamamento para firmar um termo de colaboração no âmbito da Mirosk, e também por meio dessa lei, que podemos apresentar propostas à administração pública. Geralmente se abre chamamento público, né, mas também nada impede de, por meio dos canais oficiais, se propor um projeto, né, no âmbito municipal ou estadual, para se firmar um termo de colaboração com o poder público. É a Lei 13.018, tem todos os detalhamentos, tem um decreto também que fala sobre esse marco regulatório, e ali tem todos os detalhes, né, conseguem acessar facilmente também no site do Ministério da Cultura, tem algumas informações sobre, você consegue se interar sobre como funcionam esses chamamentos públicos.
O programa de incentivo, até agora estávamos falando da, das políticas e leis federais, certo? Com exceção da lei da Miros, que possibilita também com, diretamente o município, né, estado, mas são leis, são iniciativas federais. E aqui o Programa de Incentivo Cultural Estadual, aqui de Santa Catarina, que dispõe também o financiamento de projetos culturais por meio de renúncia fiscal sobre o ICMS. Perfeito? É muito parecido com a Lei Rouanet, uns moldes parecidos, só que a âmbito estadual. Aqui na página da FCC, vocês conseguem acessar todo o detalhamento, tem alguns vídeos aqui ensinando diretrizes passo a passo, tá bem? As leis que regem o PIC no âmbito estadual. Então, uma outra oportunidade, possibilidade também. E continuando falando de possibilidade, os editais de premiação, perfeito? E aqui, a nível apenas de exemplo, porque o Prêmio Catarinense de Cinema e o Prêmio Elizabeth Anderle, como simplesmente para exemplificar, mas existem outros. Mas o ponto principal, e por esse motivo que eu passei um pouco mais rápido os últimos tópicos, para a gente chegar nesse sistema Prozas. Infelizmente, pouco conhecido, ou pelo menos acredito que seja pouco conhecido, então gostaríamos de contribuir para a difusão desse conhecimento. Né? Então, o que é essa plataforma? O Prozas, uma plataforma de busca de editais culturais. Perfeito? Então, plataforma Prozas, que eu faço meu cadastro, lá no canto direito. E o que essa plataforma me proporciona? Pesquisar editais culturais. Vou fazer aqui login, vou mostrar para vocês. Então, essa é a plataforma. Bem, é aqui que eu apresento minhas propostas também, meus projetos. E aqui, centralizado na parte de cima, tem os editais culturais publicados. E são muitos editais, são vários. Uns até que, por falta de pesquisa, não tomamos conhecimento. Então, editais a nível nacional, editais, como por exemplo aqui o do programa Funarte, editais a nível estadual, editais municipais, ou seja, cada um desses oportunidades de eu concretizar esse projeto cultural. Vejamos, tem 68 páginas de projetos, realização artística, ou seja, embora seja trabalhoso, talvez, mas é necessário, né? Se buscarmos oportunidades de se, sei que é trabalhoso, mas é importante. Se buscarmos forma de efetivar esse projeto cultural, requer um pouco de trabalho, né? Dentre esse trabalho, essa atividade de busca, de busca de oportunidades por meio digital. E o Prozas lhe proporciona essa facilidade de concentrar aqui a notícia de alguns editais. E aqui você consegue, acessar o edital de forma direta. É só clicar aqui em acessar e remete à página do edital. Por exemplo, aqui o edital Brasilidades na Ambev. Inscrições, um pouco sobre cada edital. Que maravilha. E falando
o tempo todo em projetos culturais, queria trazer alguns tópicos aqui. Mais uma vez, a construção de um projeto não é objeto aqui da nossa formação, mais uma vez também por conta de tempo, né? Não temos condições de verticalizar os assuntos, mas são temas importantes que merecem ao menos serem citados para que esses fazedores, né, em havendo interesse, busque esse conhecimento mais aprofundado, né, e já coloco à disposição o nosso canal de comunicação, o nosso e-mail, deixaria ali no final, para que o que a gente puder auxiliar, estaremos auxiliando, né, na medida do possível, esses agentes culturais que tiverem interesse. Mas esses 4 pontos não poderia deixar de mencionar, que seria o modelo. Qual o melhor modelo de projeto? Vejo até que tem alguns modelos à venda na internet. Eu poderia responder que não há. Não há um melhor modelo. Formatação, não creio que exista um melhor. Talvez exista a forma, o modelo mais adequado para o meu projeto, né? Mas o principal são informações claras, o máximo de informação possível, que o meu projeto seja coerente, né, seja coeso, desde a minha proposta aos meus objetivos, as minhas metas a se atingirem, a minha planilha orçamentária, o meu cronograma de execução, tudo isso tem que guardar uma coerência, né? Então, embora eu não ser entusiasta de um modelo padrão para projeto, assim como alguns colegas defendem, mas, no mínimo, esse é um requisito, né? Essa clareza, essa simplicidade das informações, mas o máximo de informação possível para que quem está avaliando ali, apreciando esse projeto, consiga entender minimamente e perceber que esse produtor tem uma capacidade gerencial, uma capacidade de executar esse projeto em si. Perfeito? Outro ponto, então, falei dos primeiros, né? O melhor formato e o modelo. E agora falando um pouco sobre comprometimento. Principalmente editais de maior vulto, né, com valores econômicos envolvidos maiores, certamente é um pouco complexo, né? E geralmente os produtores culturais são multifacetados, né? Desenvolvem várias funções ao longo do seu projeto. A tendência é que, quanto mais complexo, essa pessoa sinta dificuldades ao longo da execução, né? Então, aqui requer um pouco de comprometimento, em dois sentidos. Comprometimento tanto com o projeto em si, para que se coloque ele como prioridade, né, para ser executado, tanto por se tratar de dinheiro público, né, de recurso público, quanto porque não só ele está representando a si próprio, mas toda uma classe, né, de fazedores de cultura, de agentes culturais, que também são impactados indiretamente com essa atividade. E, por último, o principal prejudicado é a população, é a sociedade que não vai ter adequado aquele projeto cultural que foi aprovado para ser executado. Então, comprometimento. E nada impede de eu colocar ali na minha planilha, no meu projeto, outros profissionais para me auxiliarem, né? Marketing, eu não tenho tanto conhecimento sobre divulgação, marketing. Poxa, havendo possibilidade de incluir esse profissional, é interessante para dar visibilidade para o meu projeto. Um, um outro agente cultural, um outro artista, um outro artesão, um outro músico para me auxiliar, é possível, né, na execução de determinada tarefa, que exija um conhecimento mais específico, né? Ou seja, trazer outras pessoas para esse meu projeto, tanto para fomentar essa economia cultural, que é muito bem vista por quem está avaliando, tanto para que eu tenha condições de executar esse projeto do início ao seu término, sem muito impasse. Perfeito? E um último ponto que poderia tratar desse assunto seria a valorização do aspecto cultural. Até porque, ao fim, é um projeto cultural. Perfeito? Esse produto cultural, esse retorno social cultural, tem que ficar muito claro, tem que ser muito evidente, né? Eu atuo também como parecerista de projetos culturais,
né? Já tive a oportunidade de participar em alguns municípios e se vê que, às vezes, o projeto tem até uma certa relevância para o setor cultural, mas é, o agente ali, o produtor, focou seus esforços em outro ponto. Por exemplo, por exemplo, vamos supor que o proponente pretende realizar uma curta-metragem. Então, talvez, não diria erro. Aqui, em minha subjetividade, não podemos tratar com certo e errado, né? Mas talvez seria mais coerente eu tratar do aspecto cultural, do aspecto desse retorno que esse produto vai gerar, do que, de fato, aspecto técnico, como, por exemplo, que esse vídeo terá uma, uma produção tal, produção tal, produção tal. É importante, é interessante no aspecto técnico, mas essa valorização do aspecto cultural é importante. É interessante que esse bem cultural, que ao fim é de interesse público, é de interesse social, esteja evidente. Perfeito? Isso são, talvez, dicas aqui para maximizar nossos resultados quanto proponentes, quanto produtores culturais e pretender materializar o nosso projeto. E não está aqui nesse tópico, mas eu poderia falar informalmente até sobre esse ponto aqui que eu vou abordar, é que já ouvi comentários de alguns colegas, até profissionais com experiência vasta, profissionais com assim uma carreira invejável, inveja boa, como dizem, né? Mas fazerem o seguinte comentário: eu não me dou bem com projetos culturais porque parece que eu estou. Vou pensar no termo para não ser tão pejorativo. Parece que eu estou sendo beneficiado indevidamente com dinheiro público, né? Eu vou estar dependendo de político, eu vou estar pedindo favor, em outros termos, né? Então, não creio que esse seja o pensamento, eu não creio que esse seja a linha de raciocínio, e, e rebato esse argumento falando o seguinte: a cultura é um bem social, é um direito e uma garantia fundamental prevista na Constituição. E se é um direito fundamental, é dever do Estado de prover. Então, o Estado, ele não tem capacidade, não tem, diria até nem lógica, de promover sozinho essa cultura, tendo em vista que a cultura é um processo vivo, é um processo dinâmico, é um processo de atualização, de mudança, de aperfeiçoamento, de compartilhamento instantâneo a todo momento. Então, a, esses editais de fomento, esses recursos destinados para a cultura, é o Estado falando assim: senhores produtores, nos auxiliem, vamos disponibilizar recursos para que os senhores nos auxiliem a proporcionar essa cultura. Então, de fato, é uma colaboração. Tanto é que, por exemplo, um dos instrumentos utilizados para a contratação é termo de colaboração cultural. É uma colaboração. Aqui não há troca de favores, aqui não há pedido, né? Mas sim a apresentação de uma proposta de colaboração. Você executar um projeto cultural pelo Estado e para o Estado, né? Seja município, seja o ente federativo que for. Então, a palavra aqui que disciplina é colaboração. Então, deixemos esse pensamento de lado, né? Esse pensamento, não, ao meu ver, não merece prosperar. Porque, no final, lá na ponta, quem realmente, quem realmente não tem acesso a esse bem cultural que poderia, talvez, ser proporcionado por esse agente, esse produtor cultural, não vai ter esse acesso, né? Porque possivelmente ou não vai ser realizado, ou vai ser realizado de uma forma privada, em que talvez nem todo mundo consiga um acesso a esse bem, a esse produto cultural. Então, por que não disponibilizado publicamente por meio de fomentos e incentivos, né? Já que temos essa possibilidade.
Na sequência, um segundo momento aqui da nossa apresentação, e talvez seja novo, né, pelo menos para a maioria dos fazedores culturais que não tem contato com procedimentos licitatórios, que é uma forma de contratar com o poder público, fugindo um pouco das leis de incentivo, da política de cultura, né? Procedimentos regulados pela Lei de Licitação, a 14133, de 2021. E, para falar desse tópico, separei aqui algumas dúvidas para balizar aqui a nossa apresentação. Quem pode participar? Todo mundo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Perfeito? A Lei de Licitações prevê a participação em licitações de pessoa física. Então, eu consigo fazer meu credenciamento como pessoa física. Claro, nem todo serviço, por exemplo, é compatível com a contratação com pessoa física, mas a maioria e o comércio em geral é compatível e é possível. Onde participar? Está na sequência ali a plataforma Compras.gov, que é a maior plataforma de contratações do país, é onde a Administração Pública Federal contrata, e algumas entidades do Estado e do município também, alguns órgãos do Estado e municípios também. Modalidades. Separei uma listinha adiante, as modalidades dessa contratação, e quando participar, eu também coloquei a exclamação lá na frente, mas poderia antecipar a informação que depende. Depende. Cada processo citatório tem seus prazos definidos, vamos tratar deles mais especificamente, mas requer aqui uma leitura, um acompanhamento desses editais para que se consiga cumprir também os prazos. Essas são algumas das modalidades, tem algumas mais, mas o pregão, presencial e eletrônico, dispensa de licitação, presencial e eletrônico, inexigibilidade de licitação, chamamento público e credenciamento. Essas, pelo menos, é que tem maior vulto aqui para a gente, é que tem a maior expressividade de contratações. A mais simples são a dispensa, a inexigibilidade e o credenciamento, nessas formas de contratação direta. O chamamento público, como, por exemplo, os chamamentos das políticas nacionais, são por meio desse instrumento, e o credenciamento também é possível. Falando minimamente sobre cada um, o pregão eletrônico é um pouco mais demorado, né? Você consegue ter acesso ao edital com uma certa antecedência, e já mostra ali onde a gente consegue encontrar essa publicação de editais. Você consegue propor o seu preço, né, o seu objeto, a característica dessa prestação de serviço ou mercadoria, e é marcado um pregão, é marcado um certame público, né, onde você dá lances, ali seja pelo critério menor valor ou maior desconto, e você dá lance do seu valor e ganha aquele que ofertar a melhor proposta. Isso tudo tem previsão no edital, você lê no edital, tem tudo certinho, como é que vai funcionar, os horários, o tempo em que a fase de lances vai acontecer, qual plataforma, você consegue acompanhar tudo mediante o edital. A dispensa, prevista ali no artigo 74 dessa lei, a 14133, prevê algumas hipóteses em que o órgão público consegue contratar diretamente. Perfeito? Então, é emitido um aviso de contratação direta, nesses casos, e essa dispensa pode ser com disputa ou não, disputa de valor ou não, geralmente é com disputa de preço, até se busca, levando em consideração o princípio da economicidade, e geralmente a fase de lances é extensa, são geralmente 6 horas, e ali também você consegue propor o seu valor e ganha aquele que tiver a apresentar, ofertar a melhor proposta. Perfeito? A dispensa e inexigibilidade também, a inexigibilidade de licitação também é uma forma de contratação direta, em algumas hipóteses previstas ali também na Lei 14133, em que o órgão público contrata diretamente determinado artista ou bem ou serviço,
só que são hipóteses um pouco mais restritas. O chamamento público e o credenciamento. O chamamento público são editais também publicados no PNCP, em regra, que mostra essa plataforma na sequência, onde o órgão público ele abre um determinado prazo para que essas pessoas apresentem uma proposta para contratação. É bem parecido, só que são formas mais simplificadas. Nessa ordem, de cima para baixo, está a forma mais talvez um pouco mais complexa, a forma mais simples de contratar. E, por último, o credenciamento, onde no edital já prevê os requisitos, já prevê o valor que vai ser contratado, e esse profissional somente se credencia a executar aquele serviço ou fornecer aquele bem. Levando em consideração as regras que já estão previstas nesse edital. Então, falei dele, o Compras.gov é a maior plataforma de contratações do país. Existem diversas outras, algumas pagas, você paga um valor, seja mensal, seja anual, ou por cada participação. Existem outras que você só paga no êxito, por exemplo, a cada item, a cada lote que você ganhar, você paga um valor ali de 1%, 2% para a plataforma. Mas o Compras, e por isso que eu escolhi, além de ser o maior, é gratuito, né, para toda e qualquer pessoa que queira participar pode ter acesso ao Compras.gov, perdão. Mas antes de entrar no Compras em si, eu gostaria de mostrar a plataforma de busca de editais, de contratações, que foi criado a partir da Lei 14.133 também, e que assim revolucionou o mercado de licitações em virtude dos órgãos e entidades terem a obrigação de divulgar esses processos nessa plataforma. Estou mostrando aqui rapidamente, PNCP é a sigla, é o Portal de Compras do Governo Federal. E aqui você vem em contratações, esse ícone do carrinho, em consultar oportunidades, e ali vai lhe remeter para esse filtro. E aqui você pesquisa, seja pela modalidade, seja pela etapa em que esse processo está, ou seja, a busca textual do item. Vou fazer uma busca rapidamente para exemplificar minimamente como aparece. Agora sim,
Consigo pesquisar, por exemplo, dispensas eletrônicas. Agora sim, aqui estava buscando essa aba aqui, aparece a busca por palavra-chave. Então, talvez esse filtro aqui seja mais interessante. Então, no Google, pode pesquisar por Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai chegar a essa página aqui, PNCP. Perfeito? Vou buscar aqui por um item, por exemplo, artesão, ver se encontramos alguma coisa. Então, por exemplo, a palavra-chave é uma forma de se buscar, e aqui aparece todos os editais que têm essa palavra no seu corpo. Nem todos vão ser sobre o que realmente buscamos, mas aí vem o trabalho de garimpo, né, de pesquisa desses editais para ver como melhor nos enquadra. Aqui é um exemplo, ó, credenciamento para o serviço especializado na área de multiprofissional e artesão para atender um centro de referência psicossocial. Então, aqui me aparecem as datas, o valor dessa contratação. Aqui eu consigo acessar o edital desse chamamento público e verificar quais são os requisitos. Perfeito? Então, a título de conhecimento, esse é o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde a gente consegue ter acesso a essas publicações. Perfeito? Continuando. Continuando a nossa apresentação, teria a plataforma de operação propriamente dita, que é a plataforma Compras Gov. Você procura por Compras Gov no Google e vai ser remetido aqui a essa página. E aqui você clica em acessar o sistema, levará essa página aqui de acesso ao compras, perfeito? Fornecedor brasileiro, aqui você consegue acessar com sua compra agora. Só que para conseguir acessar, primeiramente você precisa realizar um credenciamento, perfeito? Que é esse credenciamento de fornecedores. Esse credenciamento é feito pela plataforma SICAF. Então, é só procurar SICAF no Google, possivelmente encontrar essa página aqui, páginas do Gov, perfeito? Já percebi que tem outras páginas com o mesmo nome, mas domínio é diferente, apertando produtos. Tudo aqui que eu me refiro é gratuito, tá? Então, se tiver alguma cobrança no meio, desconfie. E aqui o SICAF, tem aqui em produção. Produção. E aqui vocês conseguem acessar com sua conta do Gov e fazer esse credenciamento. Perfeito? Vou acessar aqui minimamente a página para mostrar como funciona minimamente. Então, essa é a página. E aqui se vem em cadastro e preenche os documentos e informações que aparecem nesses níveis. Perfeito? Tudo muito simples, tudo muito intuitivo. Uma vez acessado o credenciamento no SICAF, ao vir aqui no sistema de compras e fazer login, que fornecedor brasileiro com sua conta Gov, já estará disponível ali a plataforma de licitações. Perfeito? Então, é assim, por meio dessa plataforma, que nós encontramos e participamos de licitações. Claro, seria ideal aqui um, um bom momento para explanar cada item desse com calma, né? Talvez até exemplificar a participação em uma licitação. Há licitações para muita coisa, para muita coisa. Por exemplo, contratações de artistas para apresentações, contratações
de espetáculos, contratações de palestrantes na área cultural, contratação de formadores, de oficineiros, ou seja, certamente encontrará uma licitação em aberto que se adequa ali ao seu trabalho, ao seu fazer cultural, e por que não participar, tentar essa contratação aí como poder público. Lembrando que as formas mais simples de se participar é como pessoa física e como MEI, talvez como MEI seja a forma mais simplificada, o microempreendedor individual, porque lhe permite, por exemplo, a dispensa de apresentação de alguns documentos, como, por exemplo, balanço patrimonial. A gerência desse MEI também é simplificado, você recolhe uma DAS, né, um boleto por mês só com valor, que já vai estar coberto o INSS, como a Joyce comentou na semana passada, né, e você também não tem outros gastos, né, basicamente, vai ser sua conta, o pagamento dos tributos do MEI e uma conta bancária da pessoa jurídica. Basicamente é isso, né? O restante da documentação varia de acordo com o edital, mas muito se refere ao item em si. Por exemplo, alguns serviços requerem que a pessoa tenha experiência na prestação daquele serviço e comprovar isso, né? Mas o fato é que é possível. A forma mais simplificada é como MEI, mas lembrando que pessoa jurídica também pode participar desse processo licitatório de pleitear aí essa contratação. O credenciamento também é simples. As outras plataformas que são gratuitas, né, que são totalmente gratuitas, é apenas o compras.gov. As outras têm uma participação, ou seja, no êxito ou uma mensalidade. Tem a plataforma de licitações do Estado de Santa Catarina, você também consegue acessar e participar das licitações promovidas pelos órgãos do Estado. Algumas prefeituras também utilizam, né, algumas entidades também utilizam essa plataforma. E o credenciamento é basicamente parecido, cada um tem a sua particularidade, mas nada que uma leve pesquisa não consiga, né, não consiga lhe informar sobre como proceder. Mais uma vez eu deixo o convite aqui de acompanhar o Procultura. Estaremos aqui semanalmente trazendo informações do tipo e esses nossos tópicos semanais serão temáticos, né? Então conseguiremos talvez aprofundar em cada item desse, né? Tem um projeto em andamento chamado Guia Prático de Licitações para o Setor Cultural, a qual estou tentando divulgar e emplacar esse projeto para levar esse conhecimento a mais pessoas, né, do setor cultural especificamente, mais abrangente a qualquer outra área, e é para a gente divulgar e propagar esse conhecimento, né? Porque é uma possibilidade, além dos editais, além do que cotidianamente já executamos, é uma possibilidade, perfeito? Também deixo aberto, né, nosso canal de contato aqui para aqueles que tiverem dúvidas ou necessitar de algum apoio, estaremos à disposição, na medida do possível, auxiliar, né, em qualquer etapa aqui descrita, vamos auxiliar para que essa pessoa tenha um melhor entendimento ou até mesmo a praticidade de executar algum sistema desse, né, porque a intenção nossa é realmente ajudar, né, para fazer jus até ao nome, que é o apoio para a cultura, perfeito? Dúvidas, podem encaminhar para o nosso e-mail também, para que tomaremos o cuidado para que, com carinho, respondamos a todos que nos encaminharem qualquer demanda. Lá no YouTube também, além das palestras, dessa capacitação, também tem bastante material interessante e pretendemos, se assim Deus permitir, continuar produzindo bastante. Nossas redes sociais também, @apoio Procultura, estamos lá no Instagram, também divulgando o nosso material. @guia prático de licitações para o setor cultural. Também tem bastante material sobre licitações para o setor cultural.
E fico à disposição, caso alguns presentes tenham alguma explanação, alguma dúvida, sintam-se à vontade para fazê-lo. E não havendo, agradeço a participação de todos e, como último convite da noite, deixo a participação no próximo sábado, nosso último encontro aqui desse projeto de capacitação, apoio aos fazedores de cultura, onde receberemos o Rafael Ramiro, né, um produtor cultural, músico, tem uma vasta experiência na produção cultural e consultor jurídico, que vai trazer aí apontamentos de proteção jurídica, né, apoio jurídico cultural para os nossos participantes aqui, os nossos ouvintes interessados. Então, uma boa noite a todos e até breve.